Olá! Hoje nós vamos meditar sobre oração. O que é oração? Oração é fazer petição a Deus, oração é ter um diálogo com Deus, sendo que eu vou falar numa perspectiva cristã para o povo evangélico, tá? Não estou sendo exclusivista, mas o meu vídeo é para alcançar este povo, é para atingir o coração dos evangélicos, tá bom? Porque existem várias orações, oração ao santo, petições, tem a nossa oração universal, que é a oração de todos, que Jesus deixou como modelo Pai Nosso. Mas o que eu quero trazer hoje para nós é segundo as Escrituras, numa perspectiva de fé, ok? Então, o que é oração? O apóstolo Paulo, ele diz em Tessalonicenses 5,17, que é para orar sem cessar, é ter uma oração contínua. Como assim uma oração contínua? Todo mundo trabalha, todo mundo tem compromisso, tem conta para pagar, como que vai orar continuamente? A oração contínua pode ser feita nos seus pensamentos. Os seus pensamentos devem ser ocupados por Deus, pela palavra de Deus. Isto é uma oração contínua. Não significa que você vai ficar 12 horas, 24 horas de mão levantada no monte, de joelho. Você pode ter seus pensamentos direcionados aos céus continuamente. Tudo que ocupar o seu pensamento, seja as coisas de Deus, seja em referência aos céus. Até porque já está escrito que é para nós pensarmos em tudo que é puro, em tudo que é bom, em tudo que é perfeito. E isso vem da onde? Vem dos céus. Então nós já temos que ter os nossos pensamentos programados em Deus. Jesus, o que foi que Jesus disse? Jesus ele disse assim, em Mateus 7,8, o que pede recebe e o que busca encontra. Então, oração é uma petição. Petição para quem? No dia de hoje eu estou falando na petição para Deus, o grande Yahvé, o Criador dos céus e da terra. É para Ele que eu estou me dirigindo e para o povo cujo Ele é Senhor, que eu estou me dirigindo neste dia, né? É sobre a oração, nossa comunhão com Deus. A oração é o nosso falar com Deus, ele desenvolve a nossa comunhão. O Senhor Jesus, ele disse que é para nós termos a nossa oração secreta, em Mateus 6,6. Como assim? Entrar no quarto, fechar a porta e orar, que o Pai que está em secreto vai responder. Então, é no secreto do quarto, é no secreto que você vai levar as suas orações a Deus, vai pedir para Ele o que você está precisando. E como você vai pedir? Vai pedir no nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus disse lá em João 16:24, tudo que você pedir em nome de Jesus, o Pai que está no céu vai conceder. Então a sua oração, ela deve ser feita no nome de Jesus. Irmã Dilma, eu vou receber, vai. Porque Jesus disse, batei, batei, abri-vos-se-vos-á. Pedi, pedi e recebeis. Então é dito de Jesus, sendo que nós temos que acreditar na palavra de Deus. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Nós temos que estar conectados com os céus de maneira contínua. E no nosso momento de oração, que nós dobrarmos o nosso joelho, no nosso secreto com Deus, nós não temos que chegar igual a Bíblia narra que veio o publicano e veio o outro. E diz que o publicano chegou e disse, Senhor, eu nem me atrevo a olhar para os céus, tem misericórdia de mim que sou pecador, tenha misericórdia. E esse voltou absolvido, veio com a sua resposta. Mas teve outro que disse, Senhor, grata te dou, porque eu não sou que os demais pecadores, eu estou na igreja todos os domingos, eu sou dizimista, eu estou aqui trazendo para o nosso contexto atual. Então eu sou dizimista, eu dou oferta, então já vem se gabando para Deus. Deus sabe tudo que você faz,
Deus quer do seu coração é a pureza, é a inteireza da alma, é a conexão do Deus Todo-Poderoso. Deus está esperando o quê? A sinceridade do seu coração. Está escrito que para você receber de Deus, você tem que crer que Ele existe. O apóstolo diz o quê? Se você orar, você não crer, você será semelhante à onda do mar. Você já foi no mar? O mar vai, o mar volta, a água vem e a água volta. Então, se você não crê no que você está pedindo, você vai continuar orando, vai continuar de joelho, vai ficar com o joelho de camelo, mas não vai ter a resposta. Por quê? Porque você está orando, mas você não está crendo. Eu quero compartilhar com você um testemunho que eu acho bem legal, sabe qual? O pai de João Batista. O pai de João Batista, ele era o sacerdote, ele tinha o dia, a escala dele estar no templo, e ele era velhinho, a sua esposa já era estéril, além de estéril, ela era velha, Isabel, né, já era idosa. Então o que aconteceu? Um dia ele no templo, servindo ao Senhor, o anjo apareceu dizendo, olha, tu terás um filho daqui a um ano. Ele ficou estatalado, ele não acreditou, mesmo o anjo aparecendo para ele, dizendo que ele ia ter um filho, ele duvidou. Sabe por quê? Porque olhou para a impossibilidade. O ventre de Isabel já era amortecido, ela era estéril, era velhinha, como é que ela ia ter filho? Você sabia? Deus muitas vezes espera você esgotar todos os recursos humanos para ele poder lhe atender. Porque ele não deixou de ser Deus, a ciência avançou, tecnologia cresceu, mas Deus, ele é o mesmo e a mão dele ninguém pode impedir de agir. E quando ele estende as mãos, o teu socorro chega. Pode a ciência ter dito, não tem jeito. Se Deus disser tem jeito, vai ter jeito. Pode o juiz dizer, bateu a sentença, está derrotado. Mas se Deus disser, você não está derrotado, você vai ter jeito. Porque é Deus que dá a última palavra em todas as coisas. A oração também ela pode ser feita em grupo. Como assim? Jesus disse assim, quando em Mateus 18 ao 20, Jesus diz assim, ó, quando vocês se juntarem à oração, tudo que ligar na terra será ligado no céu. Oração em concordância. Isso que Jesus está dizendo. Sabe o que mais ele disse? Tudo que vocês pedirem, o Pai que está no céu concederá. Então o Pai concede, quer dizer que tu vai ter resposta. Tu vai ter resposta. E sabe o que é o mais brilhante disso tudo? Que na sequência Jesus disse, quando tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio dele. Então Jesus está. Jesus está quando você está no seu grupo de oração da igreja, com 3 irmãs, com 5, porque eu não sei, a dificuldade é muito grande para a oração, quando é um culto de oração das 5, das 6 pessoas, né? Quando é para dar uma chave, para dar isso, para dar aquilo, tem muita gente, os templos são cheios, sabe por quê? Porque eles estão esquecendo que a chave é a oração, a chave para ter a vitória é o poder do nome de Jesus, é o nome de Jesus que abre a porta, que concretiza a tua oração, e não tem impossibilidade. Eu quero compartilhar, olha, eu tenho 25 anos ensinando o Evangelho e vivendo na presença desse Deus. E digo para você, eu me arrependo dos anos que eu não servi ao Senhor. Foi só prejuízo na minha vida. E os prejuízos que você arranja longe do Senhor lhe deixa marca. Então eu vou te dizer uma coisa. A minha primeira resposta de oração, eu tinha equivalente a 10 anos de idade. Nós morávamos lá no interior. Você sabe quem é meu pai? Você sabe quem é minha mãe? Não. Meu pai, ele era um pai de santo. A minha mãe eu ajudava ele. Mas aos 10 anos de idade, depois de uma sessão lá do ritual deles, eu disse, Senhor, Tu é o Deus que eles dizem aí, Senhor, que ninguém pode mais do que Tu. Eu disse, Deus, e Tu, ninguém pode mais do que Tu nos céus. Eu quero sair daqui. Eu não quero isso para a minha vida. E o Senhor fez o mover. E eu saí daquele interior. Tá? Era numa cidade chamada Garrafão do Norte. Era uma fazenda do meu tio, nós morávamos lá. E Deus me tirou de lá. E quando eu cheguei na cidade com 12 anos, eu era
analfabeta, eu não sabia nem quantos anos eu tinha, porque era assim que era criado, as pessoas dentro do interior, lá dentro do mato mesmo, que para você chegar na cidade era 1 hora, você ou andando ou em cima de jumento, de carroça, você nem se alguém que está me vendo, que vai me ver, sabe qual é o contexto, sabe do que eu estou falando. Sei que Deus me tirou de lá. Você imagina eu, com 12 anos, dentro de uma escola, aprendendo as primeiras letras, muita dificuldade de aprender, porque o meu mundo era outro. E eu disse, Deus, eu sei que tu existe, porque tu já me tirou de lá daquele mato. E eu quero aprender a ler. E eu disse, Deus, quando eu aprender a ler, eu quero ler a Bíblia. E você sabe hoje, como eu estou falando com você, hoje eu sou uma teóloga cristã. Me formei em teologia na faculdade Boas Novas, em Manaus, Amazonas. E no dia que eu estava recebendo, fazendo o juramento, que o meu dever como teóloga era servir o meu irmão e servir a sociedade, os meus mestres, doutores, diziam: o papel do teólogo é a anúncia e é a denúncia. Você é o profeta da atualidade. Eu dizia: Deus, como é que eu vou levar para frente? Como é que eu vou levar para frente? E o Senhor hoje me colocou de frente para esta câmera para dizer para você: existem vários deuses, mas o Deus que eu estou te falando é o grande Yahvé, é o Criador dos céus e da terra, é o Deus, este Deus que eu estou te falando. Ele me fez chegar até aqui, sabe? E quando eu vim na minha caminhada, vocês pensam que foi fácil? Foi não. O meu pai desapareceu do mapa, ninguém sabe se ele é vivo ou se ele é morto. Quando eu tinha 15 anos, foi a última vez que eu ouvi falar dele. A minha mãe veio falecer, sabe quando? Quando eu tinha 21 anos. Você sabe o que é isso? Em plena juventude, aonde eu ia? Para onde eu ia buscar o socorro? Nos pés de Deus. Foi aí que eu conheci Jesus. Eu conheci Jesus assim, na orfandade. Mas Deus disse para mim: vem que agora eu serei teu pai, eu serei a tua mãe. E aí eu desenvolvi uma vida de oração, uma vida de comunhão com este Deus. Esse Deus que eu estou trazendo para ti, ele não é um Deus que ele é manipulado. Este Deus que eu estou falando para ti, neste dia que eu estou compartilhando com você, ele não é manipulado. Eu não posso vestir as minhas roupas de crente e dizer: hoje eu vou adorar a Deus. Não, a minha vida de servir a Deus é contínua. A minha vida de servir a Deus tem que ser contínua. A tua vida, meu irmão, de servir a Deus tem que ser contínua. A tua vida de oração tem que ser contínua, que minha vida de Jesus era. Nós temos que imitar este Senhor. Eu vou contar uma coisa para vocês. Na vida do crente, nem tudo é flores, mas no espinho o Senhor está lá também. Na dificuldade o Senhor Jesus está lá também. Olha, nós somos 12, nós somos 8 vivos, irmãos, e deles quase todos já estão servindo ao Senhor. São crentes daqueles da Bíblia na mão e do joelho no chão. Sabe como foi isso, meus irmãos? Resposta de oração. E um dos meus irmãos, ele também seguia os rituais, mas eu ia na casa dele, eu dizia: em nome de Jesus, tu vais servir a Deus, em nome de Jesus, esse altar não vai mais estar aqui, o que vai estar aqui é a Bíblia. E se você for na casa dos meus irmãos, o altar que tem lá é o altar para Deus. Sabe o que é isso? Resposta de oração. Quando o meu irmão mais velho fez 50 anos, nós todos os irmãos, nós nos unimos para fazer um culto de ação de graça. Em homenagem a Deus pela vida do meu irmão, que agora nós todos, a maioria cristão, o que poderia fazer melhor? Poderia ter um grande banquete, mas o banquete sem a presença dele é em vão. Poderia ter milhões de presentes, mas milhões de presentes sem a presença de Deus, do grande Yahvé, não ia ser tão magnífico. Então fizemos um culto em ação de graça. Minha irmã levou um grande bolo, foi uma grande festa. E quando nós fomos no outro dia com a chácara do meu irmão, e quando eu mostrava para minha filha primogênita a beleza daquele lugar, eu dizia: olha como Deus faz. O meu irmão servia a outros deuses, hoje ele serve ao grande Yahvé. Esse lugar aqui é reservado para meu irmão fazer a oração, é um monte de oração. E você sabe o que aconteceu quando eu acabei? E aí,
Aconteceu o seguinte, meus amados, quando eu acabei de apresentar um monte de oração, lá do terreno do meu irmão, nós atravessamos uma ponte, e aquela ponte, aquela estava antiga, tinha chovido, toda aquela taubinha quebrou, e eu caí assim naquele escorregão, eu quebrei 3 ossinhos do meu pé, e sofri uma luxação gravíssima. E você sabe o que resultou nisso aí? É que eu vim conhecer ainda mais o poder do meu Deus. Eu sei que você poderia dizer assim, irmã Dilma, e por que que não evitou que você quebrasse o seu pé? Eu estava uma mulher muito ocupada no ministério. Eu era ocupada segunda, terça, quarta, quinta, eu era ocupada demais. E eu já tinha sempre o compromisso. O pessoal dizia assim, irmã Dilma, vem pregar na minha igreja. Eu dizia, eu não posso porque eu estou na escala, eu estou comprometida. E aí depois eu quebrei o pé, eu tenho tempo para estudar, tempo para continuar minha faculdade, que eu estou me pós-graduando em ciências das religiões, tempo para ler a Bíblia, tempo para orar. Hoje eu tenho um grupo de oração na minha casa. Eu tenho uma sala de aula que eu dou aula, solas escritura. Eu tenho vários alunos em vários lugares, ensinando pela internet. E eu estou aqui hoje contando para você, isso é resultado de fé. E quando eu quebrei o meu pé, ele sofreu uma luxação, ele saiu, ficou tipo assim como se fosse só naquele saco de couro. E a minha irmã disse, mana, tu aguenta, vou botar teu pé de volta, porque daqui para Belém era 5 horas, teu pé nunca mais vai ter pé. E ela botou o meu pé de volta. Quando ela botou meu pé de volta, foi a pior dor que eu já tive na minha vida. É uma dor terrível. E naquele dia, eu digo para você, não deixe para ter comunhão com Deus no momento da dor, porque você perde a sua memória. Mantenha relacionamento com Deus contínuo. Mantenha o relacionamento com Deus, a sua comunhão com Deus, o seu altar consertado em todos os momentos. Então, eu estava ali naquele lugar com o pé quebrado, uma dor tão grande, e eu comecei a perder minhas forças, eu não andava, e eu comecei a sucumbir, minha pressão desceu. A minha cunhada, a pastora Ketra, segurava na minha mão e dizia, irmã, o que tu está sentindo? Eu dizia, eu não ouvia mais a voz ia sumindo. Eu praticamente morri naquele dia com aquela depressão devido à dor, porque uma dor tanto faz essa pressão subir, como pode fazer essa pressão descer. E eu tenho essa experiência de quase morte. E vou contar para você, eu estava com uma caravana de pastores. Estava pastor Tony, pastora Ketra, estava a pastora Vera, pastor João, missionária Vanderleia, e tinha aquele povo que estava para cultuar a Deus ali. Nós estávamos em uma ação de graça, estávamos alegres com o aniversário do meu irmão. Então, o meu pé quebrado, a minha irmã, que é enfermeira, pegou e disse, o pé dela está faxeado, temos que ir para Belém. E meu irmão, que é pastor, disse, vamos levar. Mas antes nós vamos orar, porque o Deus que nós cremos é o Deus que cura. E eles começaram a orar pelo meu pé. E começaram a orar, dizendo, oh, nós não temos o que fazer, mas tu pode. E quando eles começaram a orar, eu comecei a voltar a ouvir a voz deles aí perto de mim. E eu sentia, não sei se você vai crer no que eu vou te dizer, mas se você não crer, não tem problema. Mas aquele dia, eu senti por dentro do meu pé, como se uma mão invisível mexesse. Eu olhei, mas não via ninguém, mas eu sentia como se umas mãos mexessem por dentro do meu pé. E aquela dor passou. Aquela dor passou totalmente, sem uma dipirona, sem nenhum remédio. E para completar, gente, teve uma chuva muito grande mesmo. Quem quiser ver na íntegra, como eu saí dali, tá no meu Facebook, aquele vídeo que foi gravado, que eu disse te grava. Porque um dia eu vou contar e ninguém vai acreditar no que está acontecendo aqui hoje. Porque eu sei que tudo é para glorificar o nome do Senhor. E você sabe, eu saí daquele sítio. Quando nós chegamos na cidade, nós fomos no posto que tinha lá no hospital, o médico disse, não tem nada, não tem como ajudar ela. Estava muito inchado já o meu pé. E eu disse, não, passou a dor, Deus curou meu pé. E aí ele pegou, mandou um ajudante buscar um papelão, enrolou meu pé no papelão. E depois, no outro dia, nós fomos para Castanhal,
A gente foi no ortopedista e quando chegou lá, o médico ficou pasmo. Como que tu não tá os gritos? Teu pé está quebrado, 3 ossos, e tu não está gritando. E disse, Deus passou o bálsamo. E assim, meus irmãos, eu vim de Manaus, eu vim de lá para Manaus. E quando eu cheguei aqui, fui por 28 de agosto, e lá foi visto, teu pé está quebrado, tem 3 ossos quebrados. E lá que foi feito, ajeitaram o meu pé, e Deus fez uma proeza, que não precisei passar na cirurgia, sarou no gesso, porque Deus, Ele é o Deus que cura no poder da oração. E se você disser para mim, irmã Dilma, por que Ele me evitou o teu pé de quebrar? Sabe por quê, irmão? Porque às vezes Deus permite, até as últimas consequências, a ciência comprovar o fato, para que a glória de Deus seja maior. Você lembra Abraão orou 20 anos para a esposa ter o Isaac e nada do filho vir. Você sabe quando foi que veio o filho? Quando Abraão estava com quase 100 anos, Sara com 90, estavam os dois já velhinhos, sem força, sem vigor. Aí Deus olhou de cima e disse, agora a ciência, agora não tem mais remédio para Sara engravidar, é só eu entrando, agora não tem mais jeito, porque meu cérebro já tem 100 anos. Aí o Senhor veio e fez um milagre, e até hoje essa história, essa narrativa bíblica é contada em todo canto, ela é ensinada, e o povo glorifica a Deus. Por isso Deus deixou o meu pé ser quebrado em 3 ossos, 3 ossinhos quebrados do meu pé, para que todos que estavam ao meu redor vissem que o poder da oração, ela passa a dor do osso quebrado. Os médicos ficavam de boca aberta, como que tu não está gritando, tu tem 3 ossos quebrados no teu pé? Eu dizia, porque eu estava em uma caravana de crente, e os crentes choraram, eu orei, e Deus passou o bálsamo. Fiquei 6 meses de cadeira de roda, até hoje, eu ainda estou me erguendo daquele escorregão. Mas eu creio no meu Senhor, meus amados. Tenha o seu secreto com Deus. Tenha a sua vida de oração com Deus. Porque na hora de uma dificuldade, o Senhor vai se manifestar no público e vai trazer a tua vitória, porque o nosso Deus, Ele é o Deus que responde, Ele é o Deus que muda a oração. E o Senhor diz, eu não mudei. Tecnologia está avançada, a ciência está crescendo, o mundo está em evolução. Mas você sabia que os cardiologistas, os psicólogos, os terapeutas, os psiquiatras, tudo diz a mesma coisa? Quando o ser humano tem uma vida de oração, eles vencem as batalhas da vida melhor. Obrigada. Espero que este vídeo lhe ajude a ter uma vida conectada com os céus. Que você tenha o secreto de oração com o nosso Deus. Amém.